Boa noite, amigos, amigas queridos. Vamos, nesse momento, dar início a mais um estudo das noites de quarta-feira e queremos dar as boas-vindas a todos que estão conectados nesse instante, todos aqueles que de alguma forma nos apoiam, tenham confiança no nosso trabalho, para darmos continuidade nessa tarefa de aprendizado, a tentativa de mudarmos um pouquinho o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de falar, de ouvir, de sentir, destacando principalmente as belezas deste mundo que nos cerca e buscando estarmos cada vez mais conectados à fonte universal de toda energia que nos envolve, o nosso Pai, de amor e bondade. Queremos hoje refletir um pouquinho, sempre fazendo comparativo com o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivenciando uma época de pandemia, nós estamos fazendo quarentena nos nossos lares, e uma situação inusitada, diferente. Por mais que as cartomantes pudessem falar que a gente viveria um momento desse, a gente duvidaria, né? Mas estamos vivendo. E se estamos aqui encarnados neste momento, devemos agradecer ao Pai, a confiança a nós depositada, por sermos seus filhos e estarmos aqui ao seu dispor. Precisamos de agradecer essa oportunidade de aprendizado, a oportunidade de ajuda, a oportunidade de crescimento. Lembrando que somos diamantes e para brilharmos precisamos ser lapidados, pois não somos espíritos de primeira grandeza que já têm o seu brilho intenso. Não. Temos ainda muito da nossa infância espiritual. Mas o que nos consola é que nós temos essa doutrina maravilhosa, que nos conforta, que traz os aspectos científicos, espirituais, para que a gente possa ir conhecendo um pouquinho da vida espiritual, da vida após a morte, dos processos da nossa vida como espíritos encarnados. E isso é maravilhoso. Eu gostaria de falar hoje da importância de nós acreditarmos na nossa possibilidade de mudança. O mundo envolto em energias salutares, energias divinas, que faz com que a vida tenha esse movimento que muitas vezes a gente nem percebe. Existe um movimento macro da Terra se movendo ao redor do Sol, a Terra girando ao redor dela mesma. Existe o movimento dos países, dos continentes, dos mares, movimentos grandes. Mas existem também os movimentos micros, aqueles nossos movimentos individuais, que são formados pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, emoções, por tudo o que nos faz dar continuidade a esse processo de aprendizado na encarnação. Nós estamos sempre aprendendo, sempre mudando, sempre implantando ações, sonhos, possibilidades diferentes de enxergar a vida e de enxergar a nós próprios. Para isso, nós precisamos mudar e ter a coragem de mudar. E antes de mudar, a gente precisa de reconhecer o que nos atravanca o progresso, o que nos dificulta a marcha da caminhada.
Esse processo é importante, porque é um processo que nós precisamos de olhar para dentro de nós e perceber quais os valores que eu estou seguindo, quais os valores que estão sendo o meu guia. E quando a gente pensa nisso, nós percebemos que às vezes a gente se engana, né? E tem muitos valores que a gente dava quando era criança, quando era adolescente, que hoje não tem o menor valor do mundo, né? Imaginem bem, se a gente vai numa festa aos 13 anos e nasce uma baita espinha no rosto. Aquilo para a gente é uma tragédia, né? Se eu já tenho os meus 50 e poucos anos, se nascer uma espinha, eu vou colocar uma basezinha e vou curtir a festa da mesma forma. Por quê? É um valor que para mim mudou, né? Mas eu não posso condenar aquela adolescente que faz um drama com a espinha aos 13 anos, porque para aquele momento, para aquela fase, aquilo ali pertence ao mundo dela. Mas no meu mundo de mais de 50, não pertence mais, né? Isso é só um exemplo para a gente perceber que muitas coisas que a gente imaginava que sem aquilo nós não viveríamos, hoje nós vivemos bem e tem coisa que a gente dá graças a Deus de ter saído do nosso caminho, não é mesmo? Pois bem, neste momento de reclusão social, nós estamos numa fase tão maravilhosa, nós temos a internet, nós temos um conhecimento que nos permite compreender o porquê das coisas. Nós temos a possibilidade de crescer. Pois bem, e não há crescimento sem transformação. Nós precisamos nos transformar sempre para melhor, porque ninguém regride. Todos nós estamos progredindo e vamos continuar progredindo. E o meu desejo é que a gente progrida juntos, para a gente continuar juntinho nessa caminhada e nas outras caminhadas que surgirem. E um exemplo que me toca o coração, que é a história linda que eu acredito, que toca o coração de vocês também, do Evangelho, é a história de uma pessoa, de uma mulher que se transformou e foi talvez a maior transformação aos nossos olhos. E o que é maravilhoso, em uma só encarnação, ela teve uma ascensão espiritual fantástica, porque teve a força de vontade de projetar e de executar as mudanças externas baseadas na sua espiritualidade e no quanto que seu coração havia mudado. Eu estou falando com vocês sobre Maria de Magdala, que a gente conhece como Madalena. Maria de Magdala, ela era uma mulher muito bela, bonita, à frente do seu tempo. E ela nasceu, e o nome dela de nascimento era Miriam, que em hebreu traduzido é Maria. E nasceu na cidade de Magdala, por isso o nome Maria de Magdala. E hoje a gente conhece como Maria Madalena. Pois bem, ela foi uma cortesã, ela era a maior cortesã de toda a Palestina, a mais rica, a mais bem relacionada. Ela morava numa casa que era como um palacete, muito rica, muito cheia de tudo quanto é detalhe, riqueza material. Nessa casa dela, ela recebia os poderosos que iam ali em busca de prazer. Então, ela era uma mulher poderosa na sua época. Pois bem, príncipes, negociantes, senhores de escravos, todos buscavam a casa de Madalena. E ela se dava ao luxo de escolher, né, quem é que ela aprovava para frequentar a casa dela. Pois bem, um dia, nesse ambiente, ela
ouviu, através de uma serva dela, conversando com outra, ela escutou falar em um homem que andava por aquelas regiões falando sobre o reino de Deus. E ela, curiosa, perguntou mais sobre esse assunto. E ouvindo falar de Jesus, ela teve uma vontade imensa de conhecê-lo. E ela se organizou e numa noite ela entrou numa embarcação, atravessou o rio e foi encontrar com Jesus, que se encontrava na cidade de Cafarnaum. Ela sabia que Jesus estava na casa de Simão. Jesus havia sido convidado por Simão, o fariseu. E Simão convidou Jesus para almoçar em sua casa. Só que Simão não estava sendo uma pessoa legal, um bonzinho, não. Ele convidou Jesus porque ele queria testá-lo e queria, de alguma forma, colocar Jesus prensado contra a parede, com perguntas e observando e criticando as atitudes de Jesus. Maria Madalena sabia que Jesus estava lá. Jesus adentrou na casa, convidado para o almoço, mas os seus apóstolos ficaram do lado de fora. De repente, Simão, dentro da casa, com seus convidados poderosos, ouviram uma bagunça lá de fora, uma conversa, e ele foi ver o que era. Madalena chegando. Madalena chegou, já entrou no salão. Simão quis expulsá-la dali e ficou com raiva dela chegar naquele momento que era para ser o momento perfeito para ele mostrar para todo mundo, para ele aparecer. Aí Madalena olhou para os convidados e percebeu num cantinho Jesus sentado. E naquela época usava, antes das refeições, lavar o rosto, as mãos, os pés. Ela observou que os convidados todos já haviam se higienizado. E Jesus não. Estava naquele canto, com os pés empoeirados da caminhada. Madalena pediu a Simão que trouxesse, que arranjasse água para lavar os pés de Jesus. E Simão, com medo que ela fizesse o escândalo, porque o olhar dela denotava que ela estava mais furiosa, aí Simão manda trazer, né, uma bacia com água. E Madalena ali lava os pés de Jesus, enxuga carinhosamente, e ela é tomada por uma emoção tremenda naquele ato dela. As mulheres mais chiques da época carregavam no peito um vidrinho de perfume. Madalena abriu seu vidrinho de óleo perfumado, jogou nos pés de Jesus, perfumou, limpou. E todo mundo cochichava pela coragem e pela ousadia de Maria Madalena, mas todos que ali estavam frequentavam a casa dela. Ela sabia do segredo de cada um. Cada pessoa que se passava por bonzinho, mas ela sabia os segredos da intimidade e o gosto de cada um daqueles homens poderosos que estavam ali reunidos. Pois bem, o olhar de Jesus para Madalena era firme, amoroso e sereno. Quando Jesus olhou para Madalena, naquele momento, iniciou a reforma íntima de Madalena, a transformação dela. Aí Jesus, percebendo a emoção de Madalena, lavando seus pés, secando, Jesus fala para ela: Maria, eu estou esperando por você há tempos. Vem e segue-me. Mestre, mas eu sou uma prostituta.
E Jesus fala: todo aquele que se acomodou com os bens e prazeres materiais em detrimento dos valores espirituais, prostituiu-se de algum modo. Mas mesmo assim, o Pai nos espera com os braços abertos. E naquele momento, Madalena sentiu aquela força fluídica envolvendo-a, aquelas palavras com poder magnético tremendo, e ela começou a sentir as lágrimas escorrendo copiosamente dos seus olhos. Ela se ajoelhou no chão e disse: eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? E Jesus respondeu para Madalena: quero que me auxilies a semear a boa semente do amor e do perdão nesta imensa seara que o Pai me confiou. Há muitos que, como você, vivem equivocados, pensando que os prazeres da carne são a mais alta conquista alcançada pelo homem. Quero que me ajude a quebrar este mito. Daquele momento em diante, Maria seguiu Jesus. Ela foi até a sua casa, colocou uma roupa simples, doou para os seus funcionários, seus empregados, todos os seus bens, joias, tudo que ela tinha de material, ela doou tudo e saiu de lá com uma roupa simples no corpo, pronta para seguir Jesus. Aceitou o convite do Mestre com seu coração aberto. Claro que isso gerou estranheza até entre os apóstolos, né? Mas Jesus acolheu aquela como uma irmã querida, uma amiga. E Madalena foi fiel, seguiu Jesus, seguia-lhe os passos e as ações. E ninguém poderia mais reconhecer naquela amiga de Jesus a antiga prostituta. Ela sofreu tremendamente quando ficou sabendo que o mestre estava preso. E lá no Calvário, aos pés da cruz, Madalena, sem medo algum, estava ao lado de Maria, mãe de Jesus, para poder dar o seu testemunho, para poder acompanhar o amigo querido, o seu mestre, até os instantes finais da sua vida na terra. Ali estava Maria Madalena, sofrendo, chorando, vendo a injustiça ser praticada com aquele que era amor, que era paz. E ela queria dar o conforto à mãe desse amigo querido. Ficou com ela em todos os instantes. Saiu dali quando o corpo de Jesus foi recolhido e levado para a sepultura. Preocupada que pudessem fazer algo com o corpo de Jesus, Madalena passou a madrugada lá. E ela, com uma tristeza profunda na alma, ela foi aquela que primeiramente viu quando Jesus apareceu com seu corpo fluídico diante dela. Ela foi a primeira que viu Jesus quando ele mostrou que a morte não existe, mas que a vida continua. Pediu Jesus que ela fosse contar aos outros que ele ainda vivia. E assim ela fez. Uma mulher de tremendo valor. Depois Jesus ficou algum tempo com seus amigos, né, distribuindo as tarefas, tirando as dúvidas, e foi um período muito significativo. Quando Jesus volta novamente e deixa que cada um siga seu caminho, Maria de Magdala, a Madalena, ela pede para os seus amigos que
possa aceitá-la e que ela queria continuar, queria andar com eles e falar de Jesus e pregar para Jesus. Ela vai até Pedro e pede: Pedro, por favor, me leve com você, eu quero acompanhar, eu quero participar. E Pedro fala: não, não leva. Você é uma mulher, você é bonita, e você pode atrasar a minha viagem, pode dar problema. E todos aqueles amigos dela tinham um pouco de preconceito, porque naquela época a sociedade muito mais machista do que é hoje. E Madalena não foi aceita por ninguém, que foi plantar a boa nova nas terras distantes. Ela tentou trabalhar, foi até a casa das pessoas tentando ser uma governanta, uma empregada. Ninguém aceitava a Madalena como empregada. Os patrões tinham medo que ela soltasse a língua. E as mulheres não queriam. Viam-na como uma destruidora de lares e não queriam aceitá-la nas suas casas. E ela ficou vivendo pelas ruas, andando pelas ruas, chegou a mendigar, porque sem trabalho, sem ter o que fazer, até que ela viu no terceiro dia, próximo à praia, um grupo de infelizes que chegaram até ela e perguntaram: onde encontraremos Jesus de Nazaré? Nós somos leprosos da Síria e ouvimos falar dos seus dons e estamos à sua procura. E Madalena falou: chegastes tarde demais. Jesus partiu, e com ele todas as nossas esperanças. Mataram-no. As pessoas daquele momento que chegavam cansadas e doentes, famintas de viagem, sentaram no chão e começaram a chorar. Choraram copiosamente. E Maria Madalena, vendo aquele sofrimento, tentou minimizar um pouquinho daquela dor dessas pessoas que acreditavam que pudessem ser curadas, cobertas pelas feridas, expulsas do seio de suas famílias, sendo de um sofrimento físico muito grande também. Pela primeira vez, Maria Madalena teve coragem de falar de Jesus. E ela falou para eles sobre como que foi a vida dele, a experiência dela, como que ele era, o que ele fazia. Foi falando, falando, e ali ficaram por um tempo, até que as autoridades, né, e viram aquele grupo de pessoas esquisitas, mendigos, doentes, e expulsaram eles da cidade. E Madalena olhou para um lado, olhou para o outro, os seus amigos já haviam partido. Madalena, com pena daquele grupo, decide acompanhá-los até o Vale dos Leprosos. E assim, Madalena começou a falar de Jesus para as últimas pessoas da escala social, para aqueles esquecidos dos homens, mas jamais esquecidos de Deus. E todas as tardes, Madalena subia sobre uma pedra e começava a falar do Mestre. Falava, falava, falava. E assim se passaram os dias, os meses, os anos. Maria Madalena ficou por mais de década no Vale dos Leprosos, evangelizando aquele povo sofrido, cuidando das suas feridas, acolhendo-os, dando o exemplo de Jesus, agindo com amorosidade, recebendo com abraço aqueles que eram esquecidos da humanidade, aqueles que se achavam lixos humanos e que sem esperança nenhuma pediam a morte, na esperança de se livrarem da dor, das feridas.
das humilhações. Mas a fala de Madalena trouxe vida para muitos, esperança, porque conheceram a vida espiritual, a verdadeira vida que Jesus tanto falava. E por mais de 10 anos Madalena ficou ali, até que um dia ela viu uma mancha próxima ao peito, e ela beliscou, pegou um gravetinho, uma pedrinha, cutucou, não sentiu nada. E ela entendeu que ela havia contraído a lepra. Sabendo dos sintomas e sabendo como ela estava, ela teve muita vontade de se despedir de Maria de Nazaré. E ela, com a doença já avançada, ela ouviu falar que a mãe de Jesus vivia com João o Evangelista na cidade de Éfeso. E ela foi viajando para lá, na esperança de encontrar a mãe de Jesus, aquela amiga querida. Mas a viagem exigiu muito dela, já com a idade mais avançada, com a doença muito avançada também. E quando ela chegou nas portas da cidade, ela não suporta a emoção e ela perde os sentidos. E ela não se recobra. Ela passa 3 dias delirando, com aquela emoção no seu coração. 3 dias depois, ela sente como se tivesse sido arrancada do corpo. E ela se encontra na praia, onde ela havia passeado com os leprosos da Síria. E ela olha para ela e a aparência dela está mais jovem, ela está linda, como ela era na juventude. Fica sem entender muito bem, pensando ser um sonho. De repente ela vê próximo da água, vem na água caminhando, aquele amigo querido. E ela reconhece a figura de Jesus caminhando até ela. O seu coração se enche de felicidade por reencontrar aquele que ocupava o seu coração. E Jesus fala para Maria Madalena: vem, Maria, já atravessaste a porta estreita, todos os teus pecados estão perdoados, porque muito amaste e muito sofreste. Eu estava à sua espera. Ela foi humilhada, ela lidou com o desapego das questões materiais. Isso é fácil? Não, não é. Vida do zero. E ela tinha poder, e ela deixou esse poder também. Deixou tudo para poder seguir Jesus. Podemos ser melhores. Nós podemos recomeçar. E o exemplo dela nos deixa a sensação de que nós somos capazes, sim. Porque ela é uma pessoa como nós, sem nenhuma santidade. E ela vence todas as suas dificuldades internas e segue Jesus, esse mestre, com o coração transbordando de amor. O que nos impede de viver como Jesus viveu, amando o próximo incondicionalmente? O nosso passado. O nosso passado de violência, o nosso passado de enganos, a nossa ignorância que não nos permitia perceber a grandeza de Jesus. Madalena reconheceu. Nós estamos lutando para poder conhecer um pouco esse Jesus e não decidimos segui-lo ainda, porque estamos presos, muitas delas impeditivas do progresso. E a história de Madalena nos traz a lição do quanto Deus, esse Pai de amor e bondade, nos perdoa e nem leva em conta porque Ele sabe. E nem leva em conta porque Ele sabe
mas mostra o esforço de uma pessoa que saiu do fundo do poço para poder brilhar na luz, no firmamento. Então, nessa época que nós estamos mais presos, né, socialmente, sem termos a liberdade de ir e vir, estamos readquirindo hábitos antigos, tirando alguns hábitos que não nos servem mais. Nós precisamos de aproveitar esse momento para poder mudar o máximo que a gente conseguir. Quantas coisas a gente percebe que não vale muito? Sabe a hora que a gente percebe que a gente não precisa de tanto? Principalmente na hora das limpezas. Para que tanta coisa, né? Que a gente tem. Aí a gente percebe que a gente acumula e a gente não percebe que a gente é um acumulador de coisas, de pensamentos, de crenças. E nós precisamos de ir nos despindo disso tudo para que a gente possa ficar mais leve. A gente melhora os nossos hábitos de higiene física, mas nós precisamos mudar os nossos hábitos de higiene mental. Será que nós ainda estamos apegados às notícias da mídia? Aquelas notícias que despertam medo, pânico e que só traz o lado ruim das coisas? Será que nós já conseguimos desapegar o fato de que eu posso fazer muito mais do que eu fazia na minha casa, para a minha família, para mim, para os meus amigos, e eu não me dava conta disso? Será que eu posso voltar a fazer coisas que antes para mim pareciam tão distantes, como, por exemplo, uma arrumação na geladeira? Então, nós precisamos de perceber que nós estamos convivendo com essas pessoas que estão com a gente há quantos anos? E nós nos distanciamos, gente, há quantos anos? E nós nos distanciamos de muitas coisas porque a gente não tem tempo de olhar para o outro verdadeiramente. E a gente percebe que a gente não conhecia bem os filhos, os pais, os esposos, porque muitas vezes a gente não tinha o tempo do olhar. E quantas vezes a gente não tem o tempo do ouvir? E estando mais juntos no dia a dia, a gente vai descobrindo algumas coisas que nos agradam e outras que não nos agradam tanto. E a gente percebe qualidades no outro que a gente tinha esquecido, porque o corre-corre da vida não nos permite ver. E quando a gente descobre defeitinhos no outro, a gente compreende que o outro é o outro e nós somos nós. E que cada um está num momento evolutivo diferenciado. E quando a gente descobre mais defeitinhos na gente, a gente descobre os nossos apegos, descobre as nossas irritações, o mau humor, aí nós precisamos de ter a coragem de trabalhar. E é aí que entra a nossa reforma íntima. Eu rezo todos os dias que eu possa sair dessa experiência mudada, minimamente que seja, para que eu não desperdice a oportunidade dessa prova e desse aprendizado. E agradeço a confiança de Deus, porque se nós estamos aqui, nós como espíritas, não podemos jamais desesperar, não podemos jamais levar o pânico aos outros, porque nós temos toda uma literatura que nos explica momentos como esse. Nós temos a força da fé raciocinada, nós temos as respostas. Quando percebeu que ela, miserável, pedindo comida, mendigando, chegam os mendigos leprosos,
e ela percebe que tem pessoas que estavam numa condição pior que a dela. E ela começa a falar para aquelas pessoas numa condição mais difícil ainda do que ela. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e procurarmos o infortúnio oculto, ajudarmos aqueles que estão isolados, aqueles que estão desesperados, preocupados e que passam por problemas que a gente desconhece. Muitas vezes nós temos as pessoas que moram numa comunidade, numa favela, os moradores de rua, que estão recebendo ajuda. E nós temos, às vezes, um vizinho que não vai pedir e que pode estar passando por um desespero muito grande, uma dificuldade grande. Nós precisamos de ir atrás das pessoas, de telefonar, de perguntar como que estão as pessoas. Nós precisamos de mostrar que estamos ao lado um do outro, que estamos juntos. É muito diferente a gente passar por uma dificuldade sozinho, e é muito diferente quando a gente conta com um grupo de amigos. Faz toda a diferença. Como é bom a gente sentir que não está só. Então, o que nós podemos fazer para mudar verdadeiramente a nossa forma de ver, de pensar, de agir? Porque se nós passarmos por isso sem mudarmos em nada, teremos que passar por outras provas. Não teremos passado na matéria. Então, nós precisamos de buscar a leveza, a alegria para os dias que estamos vivendo. Muito mais do que assistir séries, que é muito bom, também, nós precisamos de buscar o prazer de ajudar. E quando a gente descobre esse prazer de ajudar, não é fardo. Não tem fardo nenhum. E a gente ressignificar a palavra trabalho, ressignificar a palavra ajuda, ressignificar quem é meu próximo, né? Os valores todos. Então, tem tanta coisa bacana. Hoje eu estava conversando com a família e esses tempos atrás, a gente pediu um sanduíche, né, pelo iFood, e eu peguei aquela porçãozinha de nuggets e dei pro motoboy. Falei, você quer jantar isso aqui? Se a senhora me der, eu quero. Aí eu dei, ele ficou muito feliz. Aí eu falei, gente, como que a gente não pensa? Como que é fácil ajudar alguém? Aí eu quero me programar, né, para poder, nas minhas próximas compras, comprar essas garrafinhas de 500 ml, ter sempre uma garrafinha de água gelada na geladeira, e quero comprar pacotinho de bolacha, de biscoito, e deixar, para poder, sempre que tiver uma entrega, eu oferecer numa sacolinha uma bolachinha, uma aguinha, para o motoboy que chegar na minha casa. E quero ver se consigo também máscaras, né, que eu ainda não consegui. Então, se a gente dá a máscarazinha para ele, uma água geladinha e um biscoitinho, quantos estão sobrecarregados de serviço, estão passando dias sem almoçar, sem comer, horas, né, com fome, cansado, dirigindo para lá e para cá, para lá e para cá, tomando sol, tomando chuva. Então, são pequenos gestos de carinho que a gente pode fazer e agradecer. E eu brinco também que eu estou reparando o meu erro, porque antes eu ficava muito irritada no trânsito com os motoboys. Pá, pá, pá. Motoboy para lá e para cá. E eu ficava muito irritada com aquelas motos assim pertinho do carro, né? E insegura, ai meu Deus do céu, né? Se de repente tem um acidente com o motoqueiro. E hoje eu mudei minha forma de ver. Eu falei, olha que bacana. Igual eu, muitos, né? Só que alguns chegam até a xingar, ficar
muito impacientes, não chegava nesse ponto, não, só tinha medo de algum acidente mesmo pela desatenção. Mas hoje quem está salvando, né? As famílias, muitas famílias fazendo as entregas, os motoboys, que era uma classe trabalhadora tão esquecida. E aí eu achei muito bonitinho, porque a moça da farmácia que eu encomendei pegou meu celular e manda mensagenzinha e fala: Dona Beatriz, se precisar de alguma coisa, a fulana, estou aqui, tá tudo bem por aí e tal, né? Olha que gesto carinhoso. Aí tem uma pessoa que distribui o pão em casa e manda uma cartinha muito bonita, escrita à mão para poder entregar, para ser bem pessoal, bem carinhoso, afetivo. Que bacana, as empresas fazendo isso, né? Que bacana, as comunidades se unindo e fazendo tanta coisa. São tantas costureiras que eu conheço que estão fazendo máscaras para distribuir nas comunidades carentes. Então, o mundo está fazendo algo, está fazendo. O mundo está, de alguma forma, mudando. Que não seja na ação ainda, mas que seja na reflexão. Porque quando o nosso sentimento muda, a gente direciona o pensamento e a ação para mudanças também. Pensemos nisso. Quais as coisas que a gente pode fazer de forma simples? Mas é treinamento. E nós precisamos de treinar a nossa humildade. Porque só com a nossa humildade a gente reconhece exatamente aquilo que eu preciso de melhorar. Não precisamos ter vergonha. Porque muitas das vezes a nossa atitude de mudança vai ser um exemplo para o outro que também tem medo ou vergonha de mudar. Nós não temos que ter compromisso com o erro, nem com a vaidade, nem com o orgulho. Nós precisamos de mudar, de dentro para fora, verdadeiramente. Que essa história de Maria Madalena nos inspire e que nós possamos refletir sobre isso. Jesus nasceu dentro de mim? O que eu posso fazer para deixá-lo feliz, para poder ele lidar com a minha mudança, percebendo que eu mudei, melhorei, estou avançando nessa evolução. Talvez a mudança de sentimento seja importante. E uma das mudanças mais importantes é o sentimento da empatia, de me colocar no lugar do outro e de compreender que o outro não sou eu e que juntos somos flores diferentes do mesmo jardim. Aí está a beleza. Então, que nós cultivemos a alegria, a gratidão, a esperança de que dias melhores virão e a fé de que nós estamos encarnados onde precisamos estar, exatamente no período de tempo que nós precisamos também. E tudo vem nunca como castigo, nem maldade, mas como aprendizado e amor. Como dizia Haroldo, a dor é o último recurso que Deus utiliza para nosso aprendizado verdadeiro. Vamos, nesse instante, fazer a nossa prece final. Eu pediria a todos que pudessem se concentrar, recebendo dos nossos espíritos superiores, dos nossos mentores, toda a luz, o tratamento necessário para que a gente possa seguir em frente, vencendo as nossas batalhas internas, e que nós acreditemos na nossa cura física e espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Mestre amado, farol das nossas vidas, envolva-nos com a tua energia amorosa e permita que todas as células do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, possam receber essa luz, que as nossas energias e sentimentos negativos sejam transmutados em energias e sentimentos positivos, que possamos nos colocar à disposição da espiritualidade, que venha até nós fazendo o tratamento necessário, de acordo com os planejamentos reencarnatórios. Pedimos força para passarmos com fé, esperança e gratidão por todos os momentos, as provas e os aprendizados que tivemos que passar. Permita, Jesus, que nós possamos, ao sentir esse envolvimento dessa energia de paz e de amor, também doarmos as nossas melhores energias para os nossos irmãos sofredores. Jesus querido, abençoa todos os nossos irmãos que sofrem, sejam nos seus leitos de dores, nos hospitais, sejam sofrendo do abandono, da solidão, da culpa, do medo, estejam sofrendo em seus lares, nos palácios, nos casebres, nas prisões, nos orfanatos, nas ruas, onde quer que estejam. Envolva-os com a sua energia de amor e paz. Cuida de cada um dos seus irmãos, Jesus. Nós te imploramos. Que possamos pedir nesse momento por todos aqueles que estão trabalhando com afinco para fazer deste um mundo melhor, para curar as doenças físicas e morais, para todos aqueles que de alguma forma estão plantando sementes de amor, sejam eles médicos, enfermeiros, faxineiros, motoboys, sejam eles costureiras, sejam cientistas, professores, pais, mães, avós, vizinhos, qualquer que seja o papel, que todos possam ser abençoados por ti, Jesus. Assim, nós confiamos, nós cremos e nós esperamos os dias melhores, onde já teremos vencido este vírus, levando na nossa mente, no nosso coração, o conhecimento e a certeza de que esse aprendizado foi muito importante para a nossa evolução espiritual. Que nós possamos nos unir todos agora nessa oração, sentindo essa corrente magnética maravilhosa, doando as nossas energias que são transmutadas em medicamentos e em energias salutares para todos aqueles que pedimos. Pedimos por todos aqueles que são assistidos e que os nomes se encontram nas nossas listas de pedidos. Pedimos por todos aqueles que trabalham nos templos religiosos, levando o conhecimento da lei divina e as palavras de Jesus aos corações. Oramos por todos aqueles que conhecem Jesus, mas que se distanciaram, e por todos aqueles que ainda não o conhecem. Enfim, que Jesus, nosso mestre, nosso guia, possa auxiliar e envolver a todos com muito amor, com muita luz. Nesse instante, nós vamos finalizando o nosso estudo, a nossa oração, agradecendo ao Pai essa oportunidade maravilhosa e dizendo graças a Deus.
Pois bem, então que possamos refletir sobre o ensinamento que nos deu Madalena, sobre o estudo da noite de hoje, sobre a nossa vida, as nossas atitudes, revermos os nossos sentimentos, pensamentos, irmos mudando, irmos evoluindo e trocarmos essa energia, porque a vida é movimento. Obrigada pelas mensagens carinhosas no chat, obrigada pela força. Nós estamos juntos. Não desistam. Nenhum de nós pode desistir. Pelo contrário, temos que trabalhar. Trabalhar o nosso interior, trabalhar o nosso ambiente, fazendo dele um ambiente de paz, de harmonia, um ambiente sagrado, e trabalhar para o próximo, fazendo ações, por mínimas que sejam, de uma oração, uma doação, qualquer que seja a ação, para mantermos o exemplo de Jesus vivo entre nós e que possamos, sim, acreditar que estamos aqui para apoiarmos uns aos outros e para fazermos deste um mundo melhor e que venha um mundo de regeneração na nossa casa terra. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, tenham um sono tranquilo e que tenham uma semana iluminada. Até a próxima. Fiquemos com Deus.